Uma das coisas que a gente ouve muito, as queixas, pô, meu joelho dói, é muito comum, né? Uma das áreas do corpo que mais, das articulações do corpo que mais dói, tô certo? Muito comum. O joelho ele suporta praticamente todo o peso do corpo, né? E o esforço durante a atividade. Então é muito comum você forçar a articulação e gerar dor no movimento. E o joelho, por que que além dessas questões tal, o joelho, essa complexidade, a gente ouve falar de menisco, ligamento, tal, o joelho, o que que ele tem dentro dele ali de tão complexo? O joelho ele é uma articulação, primeiro que ele tem um invólucro, né? Pouca massa muscular envolvida na articulação do joelho. É uma articulação superficial. É uma Certo. articulação também instável. Quando a gente fala de articulação, nós temos a estabilidade óssea, muscular e ligamentar. Um quadril ele tem uma conformação óssea importante que dá sustentação. Sim. Tornozelo também. Mais músculos, fortes e ligamentos. O joelho praticamente não tem estabilidade óssea. Então ele fica mais exposto no final Fica das mais exposto. contas. Ele depende mais de forças musculares que estão atuando à distância e os ligamentos, que são praticamente a maior estabilidade da articulação é a parte ligamentar. E eu tô pensando aqui, Marlon, o joelho é uma das articulações que mais se movimenta, que mais se mexe do nosso corpo, né? Também arco de movimento e braço de alavanca também, né? Muito grande, né? Forças que envolvem a articulação do joelho podem chegar até 20 vezes o peso de uma pessoa, dependendo da atividade. Ó, acho que já explica bastante a complexidade desse assunto. Exatamente, exatamente. E na cirurgia do joelho, hoje, a pessoa, para ela falar, como é que eu diferencio se o meu problema é no joelho de fato, ou se é só uma dor muscular? Existem alguns sintomas do problema do joelho? Eu sei que é muita coisa. É complexo, mas assim, existem características de dor e de mecânica, de sintomatologia que faz a gente voltar mais para uma alteração biomecânica ou para uma lesão propriamente específica da articulação. Tá, e o joelho, como é que eu tô lá em casa, tô aqui com dor no joelho, é quando eu mexo, mesmo parado ele pode vir a estar doendo também. Pode doer parado, pode doer ao movimento, pode doer só quando pisa, tem aquela dor noturna. Então depende muito da característica da lesão, né? A gente, dentro da especialidade, a gente separa muito em lesões traumáticas, inflamatórias e degenerativas, Certo, né? vamos dar uma passada nisso. A traumática acho que é prática, é uma pancada, uma Bateu, torção. torceu, quebrou, rompeu. Então, um trauma direto. Uma questão inflamatória ou infecciosa, uma pioartrite, né? Uma sinovite, da articulação, uma inflamação da superfície articular, e as lesões degenerativas, aquela que o impacto crônico ao longo do tempo vai gerando degeneração. Certo, mas a pioartrite, você falou, pioartrite, pio é pus, né? Então é forma Pus. pus lá dentro da articulação do joelho. Exatamente. Tem bactéria dentro da articulação causando uma infecção. Tá, e como é que essa bactéria chega lá? Tem que ter uma ferida, ou pode chegar de outra forma, pelo próprio sangue? Pode ser por continuidade, uma ferida próxima, uma lesão, um trauma direto, ou hematogênica, né? Via hematogênica, que é até a mais comum, né? Vem de outros Ah, é focos. mais comum do que o próprio trauma Foco direto. dentário, criança, infecção de garganta, Olha né? só. Principalmente criança, né? Criança que faz muita sinovite e piortrite. Uau, novidade para mim. Eu falo isso porque eu trabalho em hospitais gerais que tem ortopedia e eu vejo muito caso chegando lá e você fala, não tem uma ferida evidente. É, assim, é mais fácil quando você vê um pós-operatório que está ali, ou então um trauma local, uma ferida, uma escoriação. Mas assim é mais raro, não é tão comum, não. Tá, e essa pessoa que tem esse quadro infeccioso aí, ele tem aqueles sintomas, às vezes, de febre também, vermelhidão local. Clássicos de infecção. Então, rubor, calor, dor. Né? Então, vai estar inchado, vai estar vermelho, vai estar quente e com muita dor. Tá, e essa dor, eu imaginando aqui, é no movimento, principalmente nesse caso. Nesse caso, movimento em repouso é difícil até de você controlar. É uma Imagino dor. até difícil de examinar o paciente pela dor. Pela dor é muito, muito. E aí você falou causas degenerativas, o que que é isso? Causa degenerativa, basicamente tem a ver com o desenvolvimento da própria vida, com a idade, né? Com o tempo, você pode utilizar mais, utilizar menos a articulação,
N causas e motivos vão te levar a fazer a deteriorização da articulação, o envelhecimento precoce dela ou a termo. Isso pode ser piorado por raça, sexo, peso, prática esportiva, sedentarismo. Aí a gente vai falar de uma conjunção de Milhões de fatores, né? Milhões fatores de aí. fatores que vão levar a um desgaste da cartilagem, desgaste do menisco, a deteriorização da articulação. E a cartilagem, então vou parte a parte. A cartilagem é o. É o tecido nobre que recobre o osso em contato com outro osso. Tá, para não ficar aquele. É como se fosse um teflon. Ela é um tecido Boa. extremamente liso que vai ter um coeficiente de atrito muito baixo para impedir, para facilitar o deslizamento de um osso com outro, para dar o Tá. movimento para a articulação. Isso. E dentro lá também tem um líquido, né? Que é o líquido As sinovial. articulações artosinoviais têm o líquido sinovial que ajuda a lubrificar e nutrir essa E o cartilagem, joelho né? tem. O joelho tem. O joelho é uma articulação artosinovial, quadril, tornozelo, as articulações da mão, do punho. Agora eu vou até te falar uma curiosidade que eu vi há muito tempo, que uma das grandes desafios da medicina da ortopedia é copiar esse líquido sinovial, o efeito dele, a característica de hidratação e de deslizamento que ele gera, que é perfeito, né? É perfeito, mas a gente já tem hoje materiais biológicos ou biocompatíveis que fazem isso, né? O ácido hialurônico é uma molécula do próprio líquido sinovial que é produzido em laboratório hoje. Uau, opa, novidades para mim aí, que bom. É bem legal no tratamento da lesão degenerativa articular, na lesão condral. Diminui o processo inflamatório, melhora a nutrição da cartilagem, melhora a mobilidade. A gente usa muito hoje. E a plástica e a dermatologia utilizam para fazer preenchimento facial. Parte estética, né? Muito. Vocês estão roubando deles. Uma das coisas também do joelho, porque é um sintoma muito comum, uma queixa muito comum. Você falou atividade física é bom, Sim. mas a gente está acostumado a muito ver pessoas que fazem atividades físicas que prejudicam o joelho. Então, Aí a gente vai falar de duas coisas distintas, né? Podemos estar falando do esporte e da atividade física. ótimo. Vamos Isso falar é uma. dessa atividade física em si. E já vou jogar logo. O CrossFit, dizem que se você tiver uma box de CrossFit, o ortopedista monta o consultório do lado. Aí eu vou levar. Com certeza, assim, o CrossFit ele vai trazer muito paciente, mas o que eu falo no dia a dia? CrossFit não é atividade física, é um esporte. Ah, então exige um preparo diferente, é isso. Toda atividade que tem, por princípio, competição, regras, repetição, você está numa atividade esportiva. A atividade esportiva por si só, ela vai levar a uma sobrecarga. Ela vai te exigir, vai fazer com que você vá além das suas capacidades, que você busque uma performance. Superando os limites. E aí vem o problema. Você, com esse tipo de atividade, você pode gerar uma sobrecarga, não só na articulação, mas no corpo, né? Em geral. Então isso vai Não, trazer você, risco. você chamou a atenção para um negócio que eu juro, maravilhoso. Você começar, inclusive os próprios pessoas que fazem, levar isso como esporte e não como Exato, uma atividade exato. física só. Se a gente for falar de atividade física, é aquela atividade controlada, limitada, que visa saúde. Aí Certo. você vai conseguir, com algumas orientações, ter um trabalho físico voltado para a saúde, para o movimento, para a força, para a atividade cardiovascular, mas ao mesmo tempo voltado para a proteção, Sim, é né? algo mais controlado. A Mas muito musculação mais pode ser uma controlado. atividade física, então, A bem musculação, sim, orientada. bem orientado, pessoa individualizado, pessoa a pessoa, você vai conseguir trazer o benefício e muitas vezes proteger a articulação, ganhar sobrevida na articulação com o trabalho de musculação. É muito comum receber, às vezes, pacientes que fazem musculação de forma inadequada e Todo sofreram dia, todo dia. todo dia, todo dia. A grande maioria, hoje, o que eu percebo no consultório, eles não têm esse discernimento de fazer atividade para a saúde. Eu estou fazendo atividade para a saúde, eu estou fazendo como atividade esportiva, né? Certo, Qual que é a função da atividade que eu estou fazendo? As pessoas simplesmente, hoje está um movimento muito grande de fazer atividades. Preciso fazer uma atividade. certo. Mas o que vai me trazer benefício? O que vai me causar algum tipo de problema?